gravar? Recording in progress. E aí, para mim, a gente usa depois isso como base para a gente poder fazer os estudos. Tudo que será dito aqui agora será usado contra você. Cuidado, viu, pessoal? Todo comentário estranho. Agora é pesado, agora é uma hora pesada. Agora se controlem. Não tem apelidinho. O chat também, viu? Sei que a gente se conhece, um dali, outro daqui, então é assim. Esse aviso do apelido foi para mim ou coisa assim? Não sei. E a pessoa já se sentiu ofendida. Não, isso é brincadeira. 21 pessoas. 21. Nossa. Bastante pessoa. Né? Vamos ver. E sempre tem aquele, né, que traz um primo na hora, fala, nós estamos nós dois aqui, ó, podendo ver. Não, mas tá bem antes, né, gente? Ainda quando der 7 vai subir isso aí. Não, calma. Só pode entrar às 7. Vamos ver como é que vai ficar todo mundo. Mas a ideia é a gente usar as conversas de hoje para alicerçar não só o texto do espetáculo, mas nosso discurso também, né? Entender outros pontos de vista, porque a gente vai lendo e vai conversando entre nós. Tem uma hora que todo mundo concorda com tudo, tem uma divergência, outra, mas no caminho vai ficando meio dentro das nossas vivências. E tem uma questão também de conhecimento específico também, né? Em alguns momentos, quando a gente discutia sobre os temas e tal, a gente esbarrava em algumas questões que a gente falava, sobre o ponto de vista do jornalismo, como isso é? Sobre o ponto de... E aí a gente não tem esse conhecimento mesmo também, sabe? E é muito amplo, né? Porque essa cultura do ódio, ela vem de alguns anos, mas ela praticamente se implementou, praticamente ela se, entre aspas, consagrou agora, né? Isso é bem no começo da pandemia, vamos pontuar assim. Porque antes a gente tinha essa cultura do ódio, tinha esse cancelamento, mas hoje em dia tem muito mais força, tem muito mais peso. É tipo bullying também, né? Porque, querendo ou não, é um pouco, mas eu acho que o recorte do cancelamento, ele vem muito mais a pessoa que sofreu bullying. Não o bullying, é quem sofreu bullying. Não, eu falo porque o bullying sempre existiu, só que ele não tinha esse nome. E não tinha o conceito, ninguém olhava para isso de uma forma concisa, né? Exato. Eu não sei, gente. Eu acho assim, existiu, tudo bem. Quem de nós não viu, não praticou, talvez, e não sofreu, sabe? O problema é que hoje ele tem uma magnitude muito maior. Uma coisa é o alcance. A escola fazer isso. Você tem, assim, a minha escola... Tem gente que estudou na escola, tinha 20 é um número exagerado, né? Mas 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, isso é gente pra cacete, mas talvez nem todo mundo fizesse bullying com ele. Vai lá, naqueles casos daquela moça que teve naquela faculdade aqui em São Paulo. Foi muita gente ali gritando e fuzilando ela. Mas, mano, quando você vai ler o caso daquele menino, filho da cantora lá que teve negócio, foram 150 mil pessoas no decorrer de 5 dias que destroçaram o menino com mensagem. Cara, o número faz diferença. Apesar de falar assim, não, cara, o número faz diferença. E querendo ou não, todos nós, assim, talvez em menos ou maior necessidade, chega até você, por mais que você vá, eu não uso rede social, beleza, mas alguém do seu lado usa. E se a porrada vai chegando muito perto, ela vai chegando perto, você entende? Agora, o difícil é entender como fazer o movimento diminuir, parar ou não reproduzir, que é o grande negócio que a gente tem, que eu tenho lido, sabe, assim, é difícil, porque às vezes você reproduz sem ver. O mecanismo é muito rápido, sabe? Às vezes curtir um negócio, ele já é um potencializador gigantesco. Eu estava lendo hoje, até coloquei aqui nos videozinhos que eu vou mandar, nas coisas durante a leitura, que durante a pandemia, no ano de 2020, 5.000% aumentou a quantidade de mensagens de ódio que foram canceladas e não sei o que no Facebook, no Instagram, essas coisas. Aí eu falei, puta que pariu, se 5 milhões, se 500, é 200, não, 5.000%. Se for tudo bem, aí aumentou para 5 mil, mas se for um número já expressivo do ano passado, vamos supor que foram 20 milhões, é uma brutalidade a quantidade de coisas que foram retiradas, fora aquelas que não foram retiradas, né? Então... E aí acaba assim, a nossa discussão é sobre ódio como um contexto geral, né? Então, assim, cada um traz abordagem. No espetáculo, a gente tem falado no momento até agora em vários lugares, mas a coisa da internet tem ficado mais evidente, né? Como talvez o canal hoje mais
efetivo dessa coisa do ódio, e impune, que também é outra coisa que é louco, né? Assim, inclusive, amanhã vem um advogado, que é o Edu, que é um conhecido nosso, para a gente entender o que é realmente um crime de ódio e na internet, na vida real e na internet, que tem essa separação, e o que pode ser feito. Tipo assim, se você denunciar, vai acontecer alguma coisa. Mas o quê? Porque se falar assim, hoje em dia não acontece nada, né? Daí é foda, né? Pessoal, só para fazer uma pequena correção, porque eu falei para vocês que o nome do autor é Henry Lesser, e na verdade eu fiz uma pesquisa agora e o nome dele é Henry Lesser. E por sinal, o conto que a gente vai ler tem ele todo lido no YouTube, só que em inglês. Não, tem curta-metragem. Vamos colocar Que legal! Tem curta-metragem, tem um curta, tem uma outra coisa, tem um alemão, tem um italiano e tem um inglês que eu tenho. Depois eu mando para vocês. Manda para nós, gente. Mando sim. Depois eu mando para vocês. Eles adaptam bastante. Bem. Uhum. O alemão, então, é uma viagem de cola, assim, você fala, carai, como é que eles leram isso? Mas é isso. E aí a ideia nossa é estrear esse espetáculo, se Deus quiser iluminar, no final do primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver se a gente consegue construir o texto, ensaiar e fazer acontecer. E agora sem Covid, né? Sem Covid não, com Covid, mas o povo saindo para a rua mesmo. E eu vi hoje que tem uma variante nova, né? O Omicron, né? O Omicron parece nome parece nome de, como chama, gente? De Transformers. Técnica de... Eu pensei em né? Transformers, para mim parecia aquelas coisas de aparelho de ginástica que vendia no... Também no Polishop, né? Na Polishop, tipo, use Omicron. Para mim é nome de shampoo, desse shampoo que vende na farmácia mesmo, né? Tipo de remédio. Omicron, né? Passa o menino comprar caspa. Vai ser ótimo, vai resolver sua caspa toda. O Cristiano Ronaldo fazendo o comercial dele, Omicron. É você. Pois é. Aí estamos nessa, né? Mas parece que bloquearam só país africano, assim, que é... Só que descobriram que, na verdade, essa história... Essa é uma das falas que eu vou ainda pontuar. Então... Isso vai ter ainda. Eu vou falar um pouco, um recorte sobre isso. Não, porque... Já estamos aqui adiantando os assuntos, hein, gente? Depois chegar lá na hora, não tem nada para falar. Spoiler. Ou então vai ter que ficar assim, como a gente tinha conversado antes, aí fica repetindo as conversas. Mas só passar essa fofoca, essa história de que veio da África, essa variante é meio que lorota, porque descobriram, o que aconteceu foi que o pessoal da África do Sul notificou antes, mas 2 semanas antes da galera da África do Sul notificar, eles descobriram que teve o caso dessa mesma doença na Holanda. Só que aquela velha história, né? Quando você é primeiro mundo, ninguém tá nem aí se você faz os negócios. Quando você é um país de terceiro mundo, meu Deus, você... Enfim, mas é isso. Quando teve Covid... porque também é outra época, né? Assim, quando apareceu o Covid na Itália, assim, a maior boom todo, ninguém fechou fronteira. Mas também ninguém sabia que ia ser desse tamanho, né? Eu fui um que achei que não ia... Não, isso não vai descer para cá, não. Porque teve um monte de coisa lá, sabe, nos outros continentes e não chegou, mas essa chegou. Teve aquela época que a gente achou que isso ia fazer com que as pessoas se unissem e fossem melhores. Também passou, né? É igual dengue. Eu queria saber se dengue tem em outros países também, sacou? Tem nos países africanos. Só? A América Latina toda tem. América Latina toda tem dengue? Por parte tudo de calor ali, Venezuela, Colômbia. Não, eu falei, tipo, países africanos todo. Fora da América do Sul. Na verdade, tudo que tá meio que no sul, porque é calor, tipo, na Índia, toda essa parte que passa pelo trópico. Tem negócio, tem... São doenças tropicais por conta disso, né? Entendi. Uma vez fui gravar um comercial em Brasília e eu nunca tinha ouvido falar da doença chikungunya e nem a zika. Daí eu falei, cara, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês vão fazer eu gravar esse vídeo, depois vão falar que tá errado, só para tirar uma onda comigo, né? E chikungunya, depois eu fui sacar, que matava um monte de gente, teve um monte de coisa seríssima. Que isso, rolou super em BH, teve um surto, né? Pois é, mas eu não sabia que chamava chikungunya. Eu achei que era, tipo assim, é o nome que eles dão aqui para
para dengue. A chikungunya irritou. Chikungunya. E o Zika vírus também não foi conhecido? Zika vírus também achei que era coisa só brasileira, mas tem alguma coisa também que fala que não é só aqui que a gente deu esse nome, não. O Zika também parou, foi das paradas. Conseguiu o top 10. Era isso, então andou anos 2020, né? 2018. É que nem aquele meme que estão falando assim que nem fazendo remix o coronavírus está conseguindo hitar como antes, né? Eita, eita, eita. Ah, que tristeza ter que colar isso toda hora. 1 minuto, galera. Tudo bem. E nesse momento, quando eu vou entrar no palco, sempre tem uma vontade louca de fazer o quê? Xixi. É impressionante. Figurino todo colocado no espetáculo 180 é ótimo. Você tá com aquele monte de água, e aí eu tenho vontade de fazer xixi lá no camarim. Aí é uma delícia. Misha, você tá em destaque. Você tem a única com fundo vermelho. O que mais? Tá bom, né, gente? É isso. A gente guarda pra gente conversar. Os cachorros estão tão caladinhos, tô até assustado. Acho que é o calor. Ó, Léo Barlac apareceu. Vamos esperar um pouquinho. Uma coisa também, gente, se quem puder, quem tiver com o celular do lado e puder silenciar, porque já aconteceu várias vezes comigo, de estar em negócio meio live, não sei o que, e de repente o telefone toca. Mas a live era sua? Não, coisa de, por exemplo, tradução lá, que eu fiz e o telefone toca, ou... No meu caso, como eu uso o próprio telefone, né? Nossa, aí é lindo, né? Não, o problema dele é que ele para a ligação, ele para o áudio. A imagem, né? Oui. Eu vou esperar até umas 7h05, até vocês se sentirem prontos, e aí eu libero todo mundo que entrar na sala de espera junto, tá? E aí depois eu abulo a sala de espera, e aí todo mundo que foi entrando depois vai entrando direto, tá? Tá, eu vou... Você escreve aqui, dá uma boa noite, fala que às 7h05 a gente vai levar... 7h05... 7h05, né, gente? 7h10 no máximo. Não tem como ela escrever para a sala de espera, não? Tem sim. Tem? Que chique. Fala que às 7... Que a gente vai esperar só 5 minutinhos para chegar mais gente e a gente solta todo mundo de uma vez. Mas você pode liberar também que for chegando, tá, Bianca? Não esquenta a cabeça, não. Tá, a hora que vocês se sentirem prontos para começar, eu libero todo mundo que está na sala de espera, tiro a sala de espera e todo mundo vai entrando. Eu espero legal. Vocês. Tá bom, tá bom. Por enquanto só tem uma pessoa lá, eu vou dar um tempinho para ver se entra duas. E aí você replica para mim aquele textinho e o QR Code. Você quer que eu te mande pelo WhatsApp? Não precisa, aqui no chat fica... Não, pode mandar, vai, porque se as pessoas começarem a falar, eu vou perder. Tá bom. Eu acho melhor. Então, estou te mandando aqui agora o textinho com o link e o QR Code. Eu achava esse negócio de QR Code uma bobagem. Até eu usar essa semana, eu falei, nossa, o negócio é bom mesmo. Eu uso QR Code para tudo, gente. Não tem que escrever nada. Você só bota lá, faz a foto e clica. Inclusive, tem agora essa coisa do cartão, né? Que o pessoal só faz o cartão QR Code, cartão pessoal, que agora várias pessoas fazem, que é só o seu QR Code. Inclusive, eu tenho até que fazer um para mim. Isso eu não sei fazer, não. Não, que aí a pessoa manda e você, tipo, qual é o teu telefone, teu cartão, teus contatos. Aí você faz só assim. Coloca o QR Code, a pessoa copia vez de cartão impresso. Com certeza deve ter alguém já tatuado com isso, cara. Com certeza deve ter um QR Codezinho assim, que a pessoa fala, ó... Tem vários. Tem vários, né? Tem. Tem artista musical que ele já tatuou um QR Code que você passa o clipe da música. Mentira. Tem. Tatuado nele? Tatuado nele. O problema é que vai que algum tatuador caga o rolê, porque um pontinho já faz diferença. Né? Qualquer pontinho. Isso é igual frase em japonês, amigo. Você manda o cara. Pra mim, amor, sorte, fé, feijão, batata e adeus. Assim, sabe Deus o que o cara escreveu lá, meu. Nossa, feijão, batata e adeus ainda faz sentido. O problema é outras coisas.
Outras coisas complicam um bocadinho mais. Muito bem. Então, as duas pessoas estão pensando, o Léo e o Valério. O Valério é convidado do último dia, é quem está na Itália. Ele também é sociólogo, Breno. Então tem que falar assim, boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Como chama? Buonasera, Natasha, buonasera, Catuxa. O Aleixo também está aí. O Aleixo é o advogado convidado de amanhã. É sensacional, vai ser um clube, gente. A gente já fica conversando de hoje amanhã direto, que aí já resolve o campeonato toda uma vez. Buonasera, Natasha. Ele saiu. Como é que vocês estão? Assim, nós estamos programados para ir até 8h30. Se nós todos aqui estamos juntos. Se vocês acharem que a gente tem que terminar 8h30, beleza, senão a gente pode estender um pouco mais. A aliança, a gente combinou que talvez até 20 minutos a mais, um pouquinho a mais, meia hora, a gente pode ir tranquilo, assim, entendeu? E aí vai no fluxo da conversa. Se a gente achar que morreu, beleza, se não, se quiser puxar um pouquinho, tamo junto, tá bom? Bom, vamos esperar mais um pouquinho, e aí a gente libera e vai dando boa noite para todo mundo, e vai conversando, e aí anuncia a leitura, né? Mais fácil. Ô, Bianca, voz do além. Isso. Oi, estou aqui. Pode liberar, já somos 7h05. A gente vai deixando as pessoas entrarem, aí a gente vai repetindo, na hora que for 7h10, a gente começa a leitura e vai entrando quem tiver que entrar e ver como é que funciona. Tá bom. Tá bom? Continua naquela configuração de quem entrar não poder desmutar o microfone ou eu posso liberar? Não, isso continua assim, que aí a gente vai mais tranquilo e aí ficamos só nós, vamos ler essas coisas todas, depois a gente conversa um pouco e libera à medida que as pessoas forem chamando daquele jeito que você falou, tá bom? Quer que ponha uma música? Então... Nossa. Pode ser? Pode ser. Uma sala de espera, uma coisa mais... Eu vou liberar, então, a entrada, tá bom, gente? Tá bom, beleza. Boa sorte aí, merda. Vai lá. Ah, que saudade de um teatro. Olá, todo mundo. Bem-vindo, Léo, Edu Aleixo, Paulo. A gente vai deixar o áudio fechado nesse começo. Daqui a pouco eu explico tudo para a gente poder falar como é que vai ser hoje. Tem aqui aguardando Luiz Valério de Paula. Vamos botar o Luiz Valério aí na jogada. Posso admitir? Tá aparecendo a minha tela ou só o som? Tá aparecendo sua tela. Oi, eu já admiti todo mundo, é que alguns demoram mais mesmo, pode ficar tranquilo. Beleza. Muito bem. A gente começa às 7h10, tá? Só esperar um pouquinho para todo mundo bater mais vai ver se quem mais chega. E aí, à medida que as pessoas chegarem, a gente começa, tá bom? Tá dando pra ouvir? Deu pra ouvir um momentinho. Não, agora tá baixinho, mas tá bom. Tá bom. Muito bem. Eu quase usei essa música. É que o Gia fez as músicas, mas essa era uma das que estava escolhida lá para leitura hoje. Muito bem. Pam, pam, param.
Mas vamos esperar até às 7h10, aí eu começo. Só para quem chegou agora, tá bom? Reunir mais gente, que aí a gente vai fazer um primeiro momento e aí todo mundo já entra sabendo e depois quem entrar, pega no meio. Tudo bem. Muito bem, são 7h10, vamos começar. Bom, para todo mundo que está aqui hoje, muito obrigado. Sejam bem-vindos, né? Nós somos o Coletivo Binário e esse aqui é o processo do nosso novo espetáculo, intitulado O Clube, que a gente espera, depois de construir, que seja uma comédia dramática sobre a vida de um homem odiado e que tenha a estreia prevista para 2022. Provavelmente no final do primeiro semestre. Mas a gente avisa todo mundo, tá? Bom, como parte desse processo de escrita e de construção desse novo trabalho nosso, hoje nós vamos bater um bate-papo muito legal com o Diego Neres, que é jornalista, e com o Breno Barlac, que é sociólogo e mestre em ciência política. E a gente vai falar, e com vocês, né, que estão aqui com a gente hoje, e vamos falar sobre ódio, uma perspectiva da publicidade e da sociedade como um todo. Mas antes de começar os bate-papos, a gente vai realizar uma leitura dramática e experimental do conto O Candidato, do escritor e roteirista Henry Slizer. Esse conto é a base de todo esse processo de criação, é da onde a gente tirou o projeto, é da onde veio as ideias, que inclusive foi o Léo Barlac que me apresentou, que está aqui. Valeu, Léo. E a gente achou muito importante, nesse primeiro dia, nesse primeiro encontro, fazer essa leitura para dar uma norteada da onde estava vindo esse projeto, da onde vem esse projeto, da onde nasceu, para o que ele vai virar, né? Inclusive, para todo mundo que está aqui, tem várias pessoas que a gente convidou, que estão aqui hoje, o Edu, o Valério, que vão bater papo com a gente em outros dias, para que também eles entendam de onde vem esse caminho. Mas, bom, vamos lá. Antes da gente começar a leitura, que vai começar, e vai demorar mais uns 15 minutos, um pouquinho mais, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Nós estamos testando alguns recursos de rede social durante a realização e a criação do espetáculo. Ele vai ser parte da dramaturgia e vai ser parte da encenação também. E a gente vai disponibilizar aqui agora, no bate-papo, aqui neste chat de conversa, um QR Code e um link, que são a mesma coisa. Os dois dão acesso a um grupo de WhatsApp que foi criado especialmente para esse bate-papo de hoje, tá? Para essa leitura. Para quem está assistindo, está vendo hoje o bate-papo via o computador, pega o celular e faz pelo QR Code pelo celular, tá? Porque aí você vai usar o celular para poder ver o WhatsApp e gerenciar o que a gente vai mandar, e vai ter a tela para você poder ver a gente. E vai ter, então, 2 pontos de som. Você vai ter o som saindo do celular e som saindo da tela, e imagem saindo do celular. Então, você foca mais no celular e ouve a gente falando também, tá? Agora, quem está só no celular, você usa o QR Code. Aliás, para quem está só no computador, você usa o link. Para quem está no celular, só no celular, aliás, você usa o QR Code, você vai entrar no WhatsApp, no grupo, daí você vai entrar lá no Zoom, né? Ali entrar no Zoom, não, você vai entrar no grupo e ficar lá. Depois eu vou colocar para vocês um link lá no grupo, daqui a pouquinho. Pode estar, quem quiser entrar, pode entrar já. Nesse link vai ter 2 trilhas. Daí vocês vão escolher alguma trilha dessas 2. Essas trilhas estão num aplicativo, num site chamado SoundCloud, que funciona ao mesmo tempo. Então, quem está só com o celular do computador, põe a trilha no computador, no celular, aliás, usa ela, volume, essas coisas, regula tudo, e mantém o computador num áudio só. Então, aqui vai ter um áudio, aqui vai ter outro. Computador com áudio, celular com outro. Quem está só no celular, dá um play no SoundCloud na trilha,
volta pro WhatsApp e acompanha por lá, porque o som vai sair tanto da trilha do SoundCloud quanto desse conversa nossa do Zoom, tá? Qualquer coisa que tiver nesse caminho e tiver um problema, você avisa para a gente aqui no grupo, mas fica tranquilo também, porque esse é um experimento que, inclusive, tudo que der errado e tudo que der certo vai ser importante para a gente. O mais legal é que depois que terminar essa história toda aqui do grupo, das coisas todas, vocês podem usar esse grupo para mandar para a gente informações do que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que faltou, o que precisa, o que foi interessante ou não, né, nesse experimento nosso todo aí, tá bom? Então, aqui, ó, quem quiser entrar agora, o link está aqui, o QR Code está aqui, eu já estou com um grupo aberto do WhatsApp, fiquem à vontade para vocês entrarem, e eu vou, a partir de que todo mundo for entrando, eu vou colocar lá os links das trilhas sonoras e vou começar a transmitir também as outras coisas, tá bom? Podem entrar agora à vontade. E eu espero 2 minutinhos e começo a mandar as coisas, tá? Muito bem. Agora eu vou mandar trilhas. Trilha 1, trilha 2. Escolher uma delas. Bom, deem play na trilha aí, não se preocupem, a gente vai começar e ela vai se encaixando no caminho, tá? Para quem tá funcionando aí, boa sorte para nós, para a gente que vai ler, tamo junto. Merda, vamos lá. Ok? Fique à vontade para começar, Elda, quando quiser. O candidato Henry Slessor. O valor de um homem pode ser julgado pelo calibre de seus inimigos. Burton Grunzer, encontrando a frase em uma biografia de bolso que havia comprado na banca de jornais, colocou o livro no colo e pôs-se a olhar pensativamente à janela sombria do trem de subúrbio. A escuridão prateava o vidro e ele nada podia ver senão a própria imagem. Mas isto parecia apropriado à sua linha de pensamento. Quantas pessoas eram inimigas daquela face? Dos olhos estreitos por miopia, afastados da vaidade pela correção de óculos, do nariz que ele secretamente chamava de Patrício, da boca que era mole quando relaxada e dura quando animada por fala, sorrisos ou carrancas. Quantos inimigos? Grunzer meditou. Alguns ele podia citar, outros adivinhar, mas o seu calibre é o que era importante. Homens como Whitman Hayes, por exemplo. Esse era um oponente de 24 quilates. Grunzer sorriu, lançando um olhar lateral ao companheiro de assento ao lado, não desejando ser apanhado enquanto pensava em coisas secretas. Tinha 34 anos. Hayes era 2 vezes mais velho e seus cabelos brancos eram sinônimo de experiência, um inimigo do qual se pode orgulhar. Hayes conhecia o negócio de alimentos muito bem, conhecia-o sob todos os aspectos. Tinha sido vendedor ambulante durante 6 anos, corretor durante 10, executivo de companhia de produtos alimentares durante 20, antes de que o chefe o tivesse trazido para a organização e o fizesse sentar-se à sua direita. Imobilizar Hayes não era fácil, e isso tornava os pequenos, mas crescentes triunfos de Grunzer ainda mais doces. Congratulou-se consigo mesmo, tinha torcido as vantagens de Hayes em desvantagens,
Tinha feito seus longos anos parecerem apenas equivalentes à senilidade e sobrevivência à vida útil. Das reuniões, tinha concentrado suas perguntas sobre o novo supermercado e o fenômeno dos subúrbios para demonstrar ao chefe que os tempos tinham mudado, que o passado estava morto e que eram necessárias novas táticas de merchandising, e que somente um homem mais jovem podia supri-las. Subitamente, sentiu-se deprimido. Seu prazer nas vitórias relembradas pareciam sem gosto. Sim, ele havia ganhado uma pequena batalha ou duas na sala de conferência da empresa, tinha feito o rosto rosado de Reis ficar carmesim e visto a pele pergaminhosa do velho enrugar-se num sorriso disfarçado. Mas o que é que ele tinha realizado? Reis parecia mais confiante do que nunca e o chefão mais dependente do seu conselho. Quando chegou a casa, mais tarde do que o habitual, sua esposa, Jean, não fez perguntas. Depois de 8 anos de um casamento, que sem filhos conhecia seu marido muitíssimo bem, agora prudentemente nada mais lhe havia oferecido do que um cumprimento quieto, uma refeição quente e a correspondência do dia. Grunzer mexeu irreverentemente nas contas e circulares e encontrou uma carta sem remetente. Enfiou-a no bolso traseiro da calça, reservando-a para o exame privado, e terminou a refeição em silêncio. Depois do jantar, Jim sugeriu uma fita de cinema e ele concordou. Tinha paixão por filmes de ação violenta. Mas, primeiramente, fechou-se no banheiro e abriu a carta. O cabeçalho era críptico. Sociedade de Ação Unida. O endereço para a resposta era uma caixa postal. Dizia: Caro Sr. Grunzer, seu nome nos foi sugerido por um conhecido mútuo. Nossa organização tem uma missão em comum que não pode ser descrita nesta carta, mas que o senhor julgará de grande interesse. Ficaríamos gratos por uma entrevista privada assim que lhe seja conveniente. Se não tiver notícias suas em contrário dentro de poucos dias, tomarei a liberdade de visitá-lo em seu escritório. Estava assinada Cal Tucker, secretário. Uma linhazinha fina no fim da página dizia: uma organização sem fins lucrativos. A sua primeira reação foi defensiva. Suspeitava de um ataque indireto ao seu bolso. A segunda foi de curiosidade. Seguiu para um dormitório e localizou a lista telefônica, mas não encontrou a organização arrolada pelo nome do cabeçalho da carta. Ok, Sr. Tucker, ele pensou. Vou morder a isca. Como nenhum chamado chegou nos 3 dias seguintes, sua curiosidade aumentou. Mas na sexta-feira, no aperto dos assuntos do escritório, esqueceu a promessa da carta. O chefe convocou uma reunião com a divisão de produtos de padaria. Grunzer sentou-se do lado oposto ao de Whitman Hayes, na sala de conferência, pronto para saltar sobre ele as falácias de suas declarações. Ele quase o pegou uma vez, mas Eckhard, o gerente de produtos de padaria, falou em defesa do ponto de vista de Hayes. Eckhard estava na companhia fazia apenas 1 ano, mas evidentemente já tinha escolhido seu lado. Grunzer lançou-lhe um olhar penetrante e reservou um lugar para Eckhard na câmara de ódio da sua mente. Às 3 horas, o Cal Tucker telefonou. Sr. Grunzer? Sim? Não tenho notícias suas, portanto suponho que o senhor não se importará que eu tenha chamado. Existe uma oportunidade de que possamos nos reunir em alguma ocasião? Olha, se o senhor puder me dar alguma ideia, Sr. Tucker... Né? Não somos uma organização de caridade, Sr. Grunzer, caso o senhor tenha essa noção. Tampouco vendemos qualquer coisa. Somos mais ou menos um grupo de serviço voluntário. No momento, nossa afiliação está acima de 1000. Olha, para falar a verdade, eu nunca ouvi falar do senhor, sabe? Não, nunca ouviu. Não. Bom, esse é um dos nossos bens. Creio que o senhor entenderá quando ele falar a nosso respeito. Posso estar no seu escritório em 15 minutos, salvo se o senhor quiser marcar em outro dia. Olha, não, tá tudo bem, vai, Sr. Tucker, né? A melhor ocasião para mim é agora mesmo. Pode vir. Ótimo. Perfeito. Estarei aí num instante. Ok. O Tucker estava preparado. Quando entrou no escritório, Grunzer ficou atônito ao vê-lo com uma pasta na mão direita. Mas sentiu-se melhor quando Tucker, um homem rubicundo no início dos seus 60 anos, feições agradáveis, começou a falar. Muito gentil de sua parte me conceder o seu tempo, Sr. Grunzer. Uhum. E acredite, eu não estou aqui para te vender seguro, lâminas de barbear, nem poderia, mesmo que eu tentasse.
Eu sou um corretor semi-aposentado. No entanto, o assunto que eu desejo discutir é um tanto íntimo, de modo que eu vou ter que te pedir que me apoie num certo ponto. Posso fechar a porta? Claro. Maravilha. O ponto é o seguinte: o que eu tenho a dizer é estritamente confidencial. Se o senhor trair essa confiança, se divulgar de algum modo o que a nossa sociedade faz, as consequências poderão ser das mais desagradáveis. O senhor está de acordo? Tudo bem. Ótimo. Veja, a sociedade preparou essa pequena lenga-lenga a respeito da nossa filosofia básica, mas eu não vou te aborrecer com isso. Eu vou direto ao âmago da nossa discussão. O senhor talvez não concorde absolutamente com o nosso primeiro princípio e eu queria saber disso agora. Bom, mas o que o senhor quer dizer com o primeiro princípio? Bem, na mais crua das formas, Sr. Grunzer, a Sociedade de Ação Unida acredita que algumas pessoas não são dignas de viver. Pronto. Falei. E alguns dos nossos membros, eles não acreditam nessa minha abordagem mais direta, sabe? Eles acham que o argumento tem que ser tocado mais discretamente. Mas, francamente, eu tenho obtido resultados excelentes dessa maneira, um tanto crua mesmo. Mas, bem, o que é que o senhor acha do que eu disse, Sr. Grunzer? Eu não sei. Eu acho que eu nunca pensei a esse respeito, né? Mas o senhor esteve na guerra, não esteve, Sr. Grunzer? Eu tive, sim, na Marinha. Tá, tudo bem, vai. Suponho que eu pensava que os japoneses não eram dignos de viver naquela época, né? Eu creio que talvez haja outros casos. Eu quero dizer, olha, punição capital, eu acredito nisso, sabe? Assassinos, artistas, estupradores, pervertidos. Pelo amor de Deus, né? O que é isso? Que diabo? Com certeza eu não penso que eles aí não são dignos de viver, né? Logo o senhor aceita realmente o nosso primeiro princípio. É uma questão de categoria, né? Bom, podemos dizer que sim. Bom, portanto, agora eu vou fazer outra pergunta esquisita. Alguma vez, pessoalmente, o senhor já desejou que alguém morresse? E Claro. Não estou falando daqueles desejos casuais e fugidios que todo mundo tem, não. O que eu quero dizer é um verdadeiro, profundo, descomplicado desejo da morte de alguém que o senhor julgasse indigno de viver. Já pensou? Claro. Não, quer dizer, eu acho que sim, né? Quem não, né? E há ocasiões, na sua opinião, em que a remoção de alguém dessa terra seria benéfica? Não, peraí. O que é isso, hein? O senhor é o quê? Da Assassinatos S.A. ou algo parecido assim? Dificilmente, Sr. Grunzer, dificilmente. Não existe absolutamente aspecto criminoso nos nossos alvos ou métodos. Tudo bem, eu admito que somos uma sociedade secreta, mas não somos a mão negra. O senhor ficaria pasmado com a qualidade dos nossos afiliados. Existem até membros profissionais da lei. Mas suponha que eu lhe conte como a sociedade passou a existir. Ela começou com 2 homens. Eu não posso revelar os seus nomes no momento. O ano foi 1949 e um desses homens era um advogado ligado ao escritório do promotor público. O outro era um psiquiatra do Estado. Ambos estiveram envolvidos em um julgamento extraordinário a respeito de um homem acusado de um crime hediondo contra 2 meninos pequenos. Na opinião deles, um homem era inquestionavelmente culpado, mas uma defesa incomumente persuasiva e um júri altamente sugestionável deram-lhe a liberdade. Quando o veredito chocante foi anunciado, estes 2, que eram amigos pessoais, assim como colegas, sentiram-se como feridos por um raio e furiosos. Acharam que tinha sido cometido um grande mal e sentiam-se impotentes para endireitá-lo. Mas eu deveria explicar alguma coisa a respeito desse psiquiatra. Durante alguns anos, ele tinha feito estudos em um campo que poderia ser chamado de psiquiatria antropológica. Uma dessas pesquisas se relacionava à prática do voodoo em certos grupos, dos haitianos em particular. Provavelmente o senhor já ouviu alguma coisa a respeito de voodoo ou de abeado, como chamam na Jamaica. Mas não me demoraria nesse assunto, não. Para que o senhor não pense que nós temos ritos tribais e que espetamos agulhas em bonecos. Mas a característica principal de seu estudo era o misterioso sucesso de certas práticas estranhas. Naturalmente, como cientista, ele rejeitava a explicação sobrenatural e procurava uma explicação que fosse racional. E, naturalmente, havia somente uma resposta.
quando o sacerdote voodoo decretava a punição de morte de um malfeitor, era a própria convicção do malfeitor sobre a eficácia do desejo de morte, sua própria fé no poder voodoo, que por fim fazia o desejo se realizar. Algumas vezes o processo era orgânico. Seu corpo reagia psicossomaticamente à maldição voodoo, e ele ficava doente e morria. Outras vezes ele morria por acidente. Um acidente causado pela crença secreta de que, uma vez amaldiçoado, ele tinha de morrer. Sinistro, não? Oh, sem dúvida. Bom, seja como for, nosso amigo, o psiquiatra, começou a ponderar em voz alta se algum de nós já não tinha avançado tanto ao longo da trilha civilizada que não pudesse estar sujeito à mesma espécie de punição sugerida. Propôs então que fizessem experimentos nesse objeto de escolha, apenas para ver. Como agiram foi simples. Eles foram ver esse homem e anunciaram suas intenções. Disseram que estavam ali para desejá-lo morto, explicaram como e por que o desejo podia se tornar realidade, e enquanto o homem ria da sua proposta, eles podiam ver o medo supersticioso cruzar seu rosto. Eles prometeram que regularmente, todos os dias, eles estariam desejando a sua morte, até que ele não pudesse mais impedir a mística Juggernaut, que faria o seu desejo realizar. Olha, isso é uma bobagem, né? É uma bobagem sem fim. Bom, o homem morreu de um ataque cardíaco 2 meses mais tarde. Naturalmente, né? Eu sabia que o senhor ia dizer isso. Mas há uma coisa chamada coincidência, né? Naturalmente. E nossos amigos, conquanto intrigados, eles não estavam satisfeitos. Por isso voltaram a tentar. Novamente? Sim, novamente. Olha. Bom, eu não vou contar quem foi a vítima, mas devo dizer que dessa vez eles convocaram o auxílio de 4 associados. Esse pequeno grupo de pioneiros foi o núcleo da sociedade que hoje eu represento. E o senhor quer dizer que tem 1000 agora? Sim, 1000 e mais, no país inteiro. Uma sociedade cuja única função é desejar a morte de pessoas. De início, a filiação era puramente voluntária, mas agora nós temos um sistema. Cada novo membro da Sociedade de Ação Unida se junta a nós em base de submeter uma vítima potencial. Naturalmente, a sociedade investiga para determinar se a vítima merece esse destino. E se o caso for bom, a filiação toda se põe a desejar-lhe a morte. Uma vez que a tarefa esteja cumprida, naturalmente, os novos membros precisam tomar parte em todas as ações conjuntas futuras. Isso, e um pequeno emolumento anual, é o preço da afiliação. Bom, e no caso do senhor pensar que eu não estou falando sério, senhor Grunzer, aqui estão os fatos. Até hoje, 229 vítimas foram nomeadas por nosso comitê de seleção. Destas, 104 já não estão mais vivas. Olha. Coincidência, senhor Grunzer? Bom, quanto aos remanescentes, 125, talvez isso indique que o nosso método não é infalível. Somos os primeiros a admitir isso. Mas estão sendo desenvolvidas novas técnicas o tempo todo e eu te garanto, Sr. Grunzer, apanharemos todos eles. Nossos membros estão arrolados nesse livro, Sr. Grunzer. Vou te dar a opção de telefonar a 1, 10 ou 100. Chame-os e veja se não estou contando a verdade. Não é necessário. Eu estou disposto a aceitar a sua palavra, Sr. Tucker. Meu Deus, é incrível. É incrível, mas eu posso ver como funciona. Sabe, apenas saber que 1000 pessoas estão desejando a sua morte é bastante para que você se sinta no inferno, né? Mas eu tenho uma pequena pergunta. O senhor falou a respeito de um pequeno emolumento, né? $50, Sr. Grunzer. 50? 50 vezes 1000, isso é um bom dinheiro, né? Sr. Grunzer, eu te garanto, a organização não é motivada por lucro. Não da espécie que o senhor pensa. Os emolumentos meramente cobrem as despesas, trabalho do comitê, pesquisa e coisas parecidas. Com certeza o senhor pode entender isso, não? Creio que sim. Então, o senhor acha interessante? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha, se isso realmente funcionasse... Mas como poderia? Se desejos se tornassem feitos, ele teria matado dúzias em sua vida. E, no entanto, isto era diferente. Seus desejos sempre foram coisas secretas, ocultas, onde homem algum podia saber deles. Mas esse método era diferente, mais prático, mais terrífico.
Sim, ele podia ver como a coisa funcionaria, podia visualizar 1000 mentes queimando com um desejo único de morte, ver a vítima sorrindo de descrença no começo e depois lenta, gradualmente, com certeza sucumbindo à cadeia asfixiante, constritora de medo e de que isso pudesse funcionar, que tantos pensamentos mortais pudessem, com efeito, emitir um raio místico, malevolente, que destruísse a vida. Subitamente, como um fantasma, ele viu o rosto de Whitman Hayes à sua frente. Virou a cadeira e disse: Mas a vítima tem que saber de tudo. Quer dizer, a vítima tem que saber de tudo, naturalmente, né? Tem que saber que a sociedade existe e tem tido sucesso e que está desejando a sua morte, né? Isso é essencial, não é? Absolutamente essencial. Que ótimo. O senhor tocou no ponto vital, senhor Grunzer. A vítima precisa ser informada. Ótimo. E foi precisamente o que fiz. O desejo da sua morte começará ao meio-dia de hoje. A sociedade começou a trabalhar. Sinto muito. Até logo, senhor Grunzer. E assim termina o conto. Se vocês quiserem sair aí do grupo e voltarem para cá entre nós, maravilha. Bom, esse é o conto que a gente baseou no projeto, né? E agora a gente começa os bate-papos para ir além dele. E para a gente começar hoje, a gente convidou 2 pessoas. Vou começar pelo Breno Barlacos, que é sociólogo, mestre em ciências políticas. E aí o Breno tem a vontade para poder discorrer sobre o que é POD para ele. Eu posso só fazer um adendo antes do Breno? Pode. Para esclarecer o pessoal. Bem, gente, nós nos baseamos em cima desse texto e, a partir desse texto, a gente acabou já construindo um pedaço do espetáculo. Boa parte desses bate-papos vão nos servir principalmente para continuar com essa construção. Então, todas as conversas aqui vão ser fundamentais para que a gente continue nessa construção. Por isso que no nosso convite está lá escrito: vem escrever com a gente o espetáculo, porque a gente está trabalhando com a adaptação do conto, mas a gente quer ir além da adaptação do conto. Legal, Helder, Nando. Parabéns, pessoal. Muito legal. Todo o processo, ficar vendo as fotos lá no WhatsApp e o som, show de bola. Bom. Bem, para começar, sou o Breno, sou sociólogo, cientista político, como o Nando já falou. Sou sócio de uma empresa de pesquisa, então estou sempre pesquisando temas que raramente aparece a palavra ódio nas minhas pesquisas, apesar de ser bastante comum eu estudar temas que, quando estou conversando com as pessoas, estou pensando um pouco sobre os sentimentos delas, os desejos e paixões, e naturalmente, um desejo e paixão é o ódio, né? Tão valoroso quanto qualquer outro sentimento que você possa ter contra alguém ou contra um grupo de pessoas. Mas, assim, eu fiquei pensando na hora de pensar o que eu ia escrever, o que eu ia falar aqui e tal, anotando coisas. Eu pensei, a primeira coisa que me veio, né, por que chamar um sociólogo para falar de ódio? O que um sociólogo tem para falar disso, né? O sentimento, ele é naturalmente uma coisa super individual, né? Da pessoa ter desejo, sentir tesão, amor, ódio, medo. O que torna, né, um sentimento, uma paixão, algo digna de ser estudada e pensada socialmente, né, por um grupo, por uma sociedade do ódio, aí como um conto, né? O que faz um sentimento, algo tão individual, ser passível de ser pensado de maneira pública? Tem um clássico, né, da sociologia, que eu nem vou falar muito, mas só porque ele vale a pena citar, né, que é o Suicídio, um livro do Durkheim, que ele diz, né, o livro chama o Suicídio, ele pretende estudar o suicídio, e ele é um sociólogo, e a primeira coisa que ele coloca é essa pergunta, né, o que separa, por que não é um psicólogo estudando suicídio? Né? Ele tem que primeiro justificar isso, mais do que as explicações que ele vai dar, é que o suicídio individual de cada pessoa que decide tentar ou consegue é uma decisão individual, né? Aquela pessoa passou por alguma coisa ou não passou e está sofrendo, está com suas angústias e leva aquilo.
Mas eu acho o argumento dele muito bonito, muito elegante, científico, sim. Tem algo que não é o suicídio individual, que é a taxa de suicídio. A taxa de suicídio num país, ela é estável. Ela se mantém mais ou menos estável ao longo do tempo. Então, assim, você não pode justificar que é totalmente individual. Porque se fosse individual, seria aleatório, ia ter um ano mais alto, um ano mais baixo, o que faz a taxa ser estável. E pior ainda, para justificar que deve ser estudado por sociólogos, você separa homens e mulheres, tem taxas diferentes. Você separa homens casados de homens solteiros, tem taxas diferentes, todas elas mais ou menos estáveis ao longo do tempo. Então, assim, tem algum fator social que explica essa taxa constante, né? E se tem algum momento que a taxa sobe ou desce, eu não posso explicar isso dizendo menos pessoas sofreram, essa pessoa sofreu a menos esse ano. Não é possível explicar e pensar esse sentimento tão individual só do ponto de vista individual, né? Tem algo que torna uma paixão, seja no caso do suicídio a angústia, seja no que a gente vai falar hoje, o ódio, algo público, né? Algo sociológico. E aí, bem, isso é só um primeiro passo, mas aí eu tinha que achar o que falar sobre o ódio de qualquer forma, né? Não bastava eu justificar a minha existência aqui. Navegando por alguns textos, eu pensei no primeiro ponto, é que existe regulamentado em um monte de sociedades, e na nossa também, mas eu vou deixar para falar da nossa daqui a pouquinho, um ódio ritual, né? Um sentimento que se torna uma linguagem, uma comunicação que dá sentido para as coisas que aquele grupo, aquela sociedade vive, né? Eu estou, por acaso, lendo nesse instante um livro do Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, um livro maravilhoso, chama A Queda do Céu, que ele explica sua forma de pensar, é uma espécie de autobiografia, inclusive do povo Yanomami desde a sua existência, do Davi Kopenawa, né? Nos últimos 60 anos aí. E ele descreve, né, que os Yanomamis, antes da chegada dos brancos, viviam guerreando entre si. Assim, tem várias casas separadas, as casas coletivas separadas lá no meio da floresta, e eles ficavam guerreando sem parar. Na chegada do homem branco, isso parou, né? Eles sentiram que não dá para eles ficarem se matando lá, porque tem um inimigo maior, mais relevante, mas ele descreve essas guerras todas. Uma coisa que chama a atenção é o aspecto ritualístico dessas guerras. As guerras não existem para dizimar um povo e nem para chegar lá e falar, não, conquistei este pedaço da floresta que antes era dessa outra casa Yanomami, agora ele é minha. Não serve para isso. Ela serve para comunicar alguma coisa. E o que é? Eu chamo isso, né, não só eu interpretei assim, mas é um termo, uma guerra ritual. Basicamente, rola uma festa numa casa Yanomami. Alguns dias depois, alguém na nossa casa coletiva que morre de repente ou tem uma doença grave pouco tempo depois. A gente passa a assumir que alguém lançou alguma feitiçaria e deve ter sido lá naquela festa contra essa pessoa. Então, a nossa casa se organiza e passa a odiar terrivelmente algum indivíduo da outra casa que nós estávamos na festa, alguma cerimônia ritual antes. E a gente não descansa enquanto não mata essa pessoa. E são várias vezes que você vai atacar até você conseguir matar essa pessoa, e é um ódio a um indivíduo, esse indivíduo que causou a morte ou a doença de alguém na minha casa, via alguma feitiçaria, né, na cosmologia deles. E aí, na hora que você mata esse indivíduo, a outra casa, bem, aí não é mais feitiçaria, não mataram o meu irmão, então eu vou nos organizar e odiamos essa pessoa que matou. E é um ódio sempre direcionado a esse indivíduo. Por que ele é tão importante assim, essa história para o resto? Né? Porque tem algo nessa anedota, né, mais do que uma análise aqui, que dá muito valor para o que significa esse ódio terrível. Ele não está lá grátis, né? Ele tem um sentido muito específico de controle social, controle no sentido mais seminúsculo aqui, controle de temos que manter a sociedade Yanomami funcionando da mesma forma que ela sempre funcionou. Se ela parar de funcionar assim, um dia o céu vai cair. Quase todas as etnias amazônicas têm essa ideia. Se parar de funcionar como sempre funcionou, uma hora o céu cai e vai esmagar a gente. Então, tem que continuar funcionando. E assim, sendo meio até etnocêntrico, de tentar imaginar que controle é esse, eu fiquei imaginando, aqui até me veio uns livros do
Garcia Marques, aquele livro Conto de uma Morte Anunciada, que é, né, essa pessoa que matou a outra está com a morte anunciada. Uma hora a outra casa vai vir me matar, eu sei disso. E é um controle, sendo etnocêntrico, da fofoca, né? Porque eu imaginei assim, tentei me colocar na pele dessa casa Yanomami, que foi visitar outra casa, e pouco tempo depois alguém na minha casa morreu. E eu tenho que achar uma explicação de o que aconteceu para essa pessoa morrer. E o que eu vou tentar relembrar, isso já sou eu elucubrando, tá? Não é o Davi Copenau falando, é o Breno. Putz, lá naquele dia, eu vi o Nando de papo com o fulano e olhando feio. Então, com certeza, foi ele que fez uma feitiçaria ali, então você tem que matar ele. Então, assim, eu criei esse ódio. Se você for olhar, dar 2 passos para trás e olhar, é para assim, olha, não fofoque. Você pode ser o alvo do clube do ódio em seguida. Se alguma coisa acontecer depois de um caso desse, você vai ser considerado culpado, com certeza, né? Então, tem algo, e sociólogo e antropólogo adora esse termo, eu adorava, né, quando eu estava na faculdade, de busca de coesão social, né? Busca de eu vou manter esse grupo que funciona dessa forma, funcionando da mesma forma. E não vou permitir que as coisas saiam de rota, né? Até porque, se sair, o céu cai e a gente é esmagado imediatamente. O que é um ritual, se não uma forma de linguagem, né? Eu lembro de um curso que eu fiz na faculdade ainda, Sociologia da Violência, em que o professor falava muito disso. Se eu não entender a violência como linguagem, eu achar que é só um ato de perder o controle, então o sociólogo não tem nada de se meter com isso. Se eu não entender que tem algo que significa ali, que dá significado, que pode ser interpretado e vai ser interpretado pelos outros, que depois vão reagir àquilo e trazer novas formas de interpretar aquilo, se não tem isso, não tem sociologia, é outra pessoa que vai estudar isso. Então, sempre tem algo assim, né? A gente sempre vai olhar para esse viés aí, do que significa. Então, tem um significado ali. Todo ritual é uma linguagem. E quando eu penso em linguagem, o ódio deixa de ser daquela uma pessoa, né? Assim, no caso de Yanomami, tem o fulano que fez a feitiçaria, tem o ciclano que depois matou e vai assim, indivíduos, um de cada vez. Mas, eventualmente, quando a gente traz para uma sociedade industrial, aspas, ocidental nossa, essa linguagem do ódio deixa de ser uma linguagem do indivíduo. Você não odeia uma pessoa, né? A gente odeia alguma outra coisa. Você apareceu lá no grupo do WhatsApp do Bolsonaro, e aí eu pensei, né? Eu odeio o Bolsonaro, individualmente, assim. Mas será que é individualmente? Ou, já respondo, sim. Mas se não fosse, será que não tem um aspecto maior que isso? Será que é a pessoa dele que eu odeio mesmo? Ou será que não tem algo maior do que ele que eu odeio? Um tal de bolsonarismo que eu odeio, que já está na moda falar que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro e nos faz odiar mais gente ainda. Então, não basta, né? Se eu fosse lá, tivesse um fuzil e pudesse fuzilar o Bolsonaro na minha frente, não ia acabar tudo isso que ele significa, infelizmente, eu ia continuar odiando outras pessoas. Porque tem esse ismos aí. Bolsonarismo é alguma coisa que eu odeio, que, de alguma forma, eu acho que ameaça, assim como a fofoca Yanomami, ameaça a minha forma de viver, ameaça quem eu sou, e eu não posso aceitar que essa merda continue acontecendo. Eu tenho que desejar a morte dele, o ódio dele, só para ficar nos termos do conto, vocês leram tão bem, cotidianamente eu tenho que querer que esse cara morra, e todas as pessoas que carregam esse ismo também morram. E o ismo, né, todos os ismos, já tinha o pessoal mais de direita que fala mal dos ismos, né, mas vale para a gente pensar aqui também que nada mais é do que grupos que trazem ódio, grupos que, de alguma forma, ameaçam, e a gente pode gostar da ameaça em alguns casos, desgostar em outros, mas trazem a ameaça a uma ordem vigente. E se tem um ismo, tem um desejo de alterar a ordem vigente, e se tem desejo de alterar a ordem vigente, alguém vai me odiar. Alguém vai odiar esse ismo, vai ter muito receio do que essa pessoa pode fazer e vai querer destruí-la. Tem um filósofo que eu gostava muito, de novo, há alguns anos que eu não leio ele, Isaiah Berlin, que ele diz que o século XX inaugurou a ideia de se matar por ideias. A gente mata por ideias desde a virada do século
XIX para o XX, isso não existia antes, ele argumenta, né? Eu não pretendo aqui, nem poderia retomar o argumento dele, então acreditem em mim, ele argumenta isso, de que não se fazia isso antes. A partir de algum momento do final do 19 para o 20, passamos a aceitar a ideia de matar porque a outra pessoa não sou eu, é diferente de mim e ela me ameaça pela sua existência, pelo seu pensar. E essas ideias que justificam que a gente vá atrás e queira matar são geralmente ligadas a esses ismos, né? A algum ismo, de alguma forma, né? Ele diz em um texto, né, que o simples fato de você ser um professor ou um artista na Rússia, ali no final do 19, ali 1880 para frente, já era uma ameaça, já justificava o ódio do Estado contra você, o ódio da sociedade. O Estado nunca age sozinho. Um ódio social contra a sua existência. Você não deveria existir. Você está ameaçando o meu estilo de vida ao pensar. Né? Então, comecei com o bolsonarismo, né? Com o ismo que hoje nos faz odiar, apesar de também trazer consigo um tanto de ódio contra outras coisas, inclusive quase todos nós, de alguma forma, aqui, imagino, e se não é o caso, repense sua vida, se você não é odiado por algum bolsonarista. Então, qual que seriam esses primeiros, né, esses ismos iniciais que geraram ideias que pudessem matar, né? Esses estudos, infelizmente, são menos feitos assim para a sociedade brasileira. A gente pode fazer um paralelo. Tem muita coisa sobre os Estados Unidos. Eu por acaso, estudei muito a história americana em algum momento da minha vida. E tem 4 grandes ideias assim que geraram mortes ao longo do século XX, desde o final do XIX em diante. 3 delas têm um ismo muito claro, a quarta menos claro, mas a ideia é a mesma, né? A primeira delas é essa que não tem, é a libertação dos escravos, né? No caso dos Estados Unidos, quando há a libertação dos escravos, não foi, e não que aqui tenha sido nada pacífico, mas aqui não teve uma guerra, né? Lá teve uma guerra civil, que inclusive é uma pena que a gente usa esse termo, guerra civil, porque deveria chamar Revolução de Libertação dos Escravos, né? Foi uma guerra de libertação, apesar de não ter começado assim. Quando houve, né, até antes, enquanto existia escravidão, não existia KKK, Ku Klux Klan, não havia sentido você pendurar negros enforcados em árvores se eles já eram escravos. Você passa a ter um desejo de provar a supremacia, então, só para rimar aqui, um supremacismo branco, a partir do momento que surge uma ameaça à ordem vigente. E o interessante da guerra, ao contrário da libertação dos escravos aqui no Brasil, que foi até excessivamente pacífica, uma coisa que os movimentos negros não comemoram 13 de maio, e sim em novembro, é que a guerra gera uma ocupação militar que falou, agora acabou essa palhaçada, a partir de amanhã vai ter eleição e os negros vão votar. Na primeira eleição pós-escravidão nos Estados Unidos, chegou negro da Carolina do Sul no Senado. Imagina, a pessoa era escravizada até 4 anos antes, estava no Senado. Imagina o que significou para aquele grupo que via uma sociedade estática, que, se precisasse, mataria a cada semana alguém para manter a coesão social que existia ali, ver um negro que até outro dia tinha que fazer o que eles não iam levar chibatada no Senado, né? Então, começou-se a matar por ideias ali, pela ideia de que havia igualdade entre os homens, né? Essa ideia trazia muito risco. E, coincidentemente, não tão coincidentemente assim, a legislação americana que deu voto para os negros, a 14ª emenda da Constituição americana, é a primeira vez que na Constituição americana aparece a palavra homem. Porque, ao longo do século XIX, 2 movimentos sempre andaram juntos. O movimento pelo voto das mulheres e o movimento pela libertação dos escravos.
foram juntos até a hora que libertou os escravos e foram dar o voto para os negros, né? Aí fala, peraí, não, para os homens, né? Vamos com calma. Enquanto vocês ajudaram a gente a lutar contra isso, foi ótimo. Daqui por diante, voltem para as cozinhas. E aí tem um outro movimento de igualdade que gerou muito ódio, gera, e o bolsonarismo, esse outro ismo, é uma resposta a ele também, que é o feminismo, que se radicaliza bastante a partir desse momento, que seria uma traição, né, de andava juntos, mulheres e negros, para lutar pelo mesmo ideal ali de igualdade, direito ao voto, direito ao espaço público, e depois, na hora H, um andou e o outro não. Então, o feminismo e o antifeminismo é um outro fomentador de ódios, e aqui eu uso isso quase tão ironicamente quanto no conto, né? Como se fosse neutro isso. Não quero dizer que o feminismo é um problema que gera ódios. Ele gera ódios porque ele ameaça ordens vigentes, ele ameaça coesão social, assim como o abolicionismo e a ideia de que negros poderiam não ser escravos e talvez até votar. Essa ideia que já foi revolucionária, deixou de ser e está voltando a ser, aparentemente, em alguns espaços, em alguns grupos sociais. Isso é o 19, né? Eu citei a Rússia aqui, os professores, e um outro fomentador de ódio do século XX é o comunismo e o anticomunismo. Isso aqui é uma marca muito forte, tem uma literatura incrível, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa, sobre o anticomunismo, gerando uma máquina e uma repressão policial de desejo de morte constante. E isso, eu falo do anticomunismo não para inocentar o outro lado, mas é que já é muito batido falar do que a gente já sabe. E um quarto, que dispensa apresentações, um outro ismo muito forte, que gerou muito ódio, começa no 19 e é talvez o que mais justifica esse texto do Berlin sobre como no século XX a gente começou a matar por ideias, que é o antissemitismo, né? Esse dispensa totalmente apresentações, porque é o que gerou mais mortes assim por metro quadrado da história. Então, surgem ideias, e não que ideias não existissem antes, mas essas ideias, por alguma razão, a partir de um certo momento, geram reação de ódio, geração de desejo de morte absoluta da existência de pessoas que possam pensar essas ideias, possam vivenciar essas ideias. E aqui eu estou tentando ser quase poliana aqui, de mostrar que, sem dois ladismos, mas que essas ideias fomentam ódio. Elas não estão soltas no espaço, dizendo sou a justiça e quem me odeia é a maldade, é a injustiça. Não, as ideias estão lá. De repente, se tornou-se comum pensar, não, eu gostaria que fulano morresse, porque ele pensa, ou fulano morresse. Ela ousa ter uma ideia que me incomoda, e me ameaça. Todos esses ismos, né, nos diferenciam da sociedade Yanomami, que tem esse ódio ritual tão organizadinho, né, que alguém matou, vai lá, mata de volta, depois fica nisso, parece que por anos a fio, até que o momento fazem as pazes. Eu ainda estou lendo o livro, entendendo a cosmologia Yanomami, mas tem um outro mecanismo ali, muito regulado e controlado. O ódio ali opera naquele ódio aquele indivíduo que nossa casa decidiu incriminar de uma feitiçaria, de um assassinato, odiamos esta pessoa. E vai ser sempre nesse formato. Mas algo faz com que aqui a gente, desculpa, tem pouco tempo, então não vamos entrar em pós-colonialismo aqui, sociedade ocidental, aspas, industrial, etc., permite, de alguma forma, que a gente odeie de forma mais difusa, que a gente possa escolher o nosso ódio, né? Tem algo muito típico da nossa pluralidade de pensamentos, que é o que muito vai se dizer que diferencia a nossa sociedade industrial das sociedades tradicionais, indígenas, quilombolas, não engolidas por algum Estado em geral, que a gente tem muita liberdade de escolher o que a gente pensa. Ou pensamos ter liberdade, né? Então, a gente pensa que jogou fora rituais, né? Que a gente, de alguma forma, na verdade, privatizou esses rituais. Está em mim
meio decidi que amanhã eu vou ser budista, vou começar a frequentar um templo, parar de comer carne, vou meditar todo dia. Passo 2 semanas, encho o saco, volto a comer carne, compro uma moto e passo a querer ser um cara que anda de Harley Davidson e vivo isso, sei lá, por 1 mês e meio, encho o saco e me junto a uma seita qualquer. Então, tem muita liberdade de mudança de opinião e de valores na sociedade. Claro que quando a gente vai estudar mais a fundo, não é tanta mudança que há, mas a sensação, e é o que marca muito a gente, é essa pluralidade de valores, essa certa liquidez dos valores, para também usar um termo que todo mundo já ouviu falar mais do que eu. Legal. Então, já deu tempo? Desculpa, né? Não deu, mas se quiser concluir, cara, fica à vontade. Só para concluir aqui, então. Então, privatiza-se o valor, privatiza-se o desejo de odiar. E como tudo que privatiza, vide mercado, cria-se poderosos, cria-se alguns núcleos, né? Você privatiza uma empresa, naturalmente ela vai fazendo oligopólios ali, isso é um caminho bem estudado do capitalismo. Isso acontece com as ideias também. Então, cria-se algumas elites do ódio, né, que podem definir quem deve se odiar quem. Então, há um ódio público, já não há um ódio público, mas há alguns ódios públicos bem regulados também por grupos que passaram a ter o monopólio, ou se veem no monopólio, ou tem uma espécie de monopólio social da definição de quem odiar. Então, hoje em dia, sair aqui falando e falar, putz, eu odeio, vou citar uma pessoa só de exemplo, gente, não me apedrejem, eu acho que o Diego vai falar de cancelamento agora. Não, eu odeio a Djamila. Todo mundo aqui vai me odiar também, porque já tem um monopólio do direito de definir quem se pode odiar. Pessoas de esquerda não odeiam a Djamila, odeiam outra pessoa. Pessoas de direita, sim, odeiam a Djamila, e se você odeia, naturalmente você é daquele lado, então vamos odiar. Então, há alguns grupos que privatizaram para si e conquistaram para si esse direito de dizer quem deve e pode ser odiado. Então, assim, isso aqui era meio que o final, tinha algumas coisas a mais, então não ficar alongando muito o tempo do Diego. Eu vou finalizar com uma coisa, que a gente está falando do ódio como algo muito negativo. Eu quero pôr um último ponto, de novo, voltando para o Davi Copenhague, que eu acho que é o maior intelectual vivo, que a gente tem que celebrar completamente a sua existência. Quando ele começou a sair da floresta para denunciar o que estava acontecendo, ele falava português muito mal, na percepção dele, ele estava com vergonha de começar a fazer discursos para um monte de brancos sobre o que estava acontecendo lá na floresta, nas aldeias Yanomamis. E ele falou, não, mas o que me fez falar é que eu odiava tanto os brancos, e os fazendeiros e os garimpeiros, que aquilo me fez falar. Eu falei e eu não me importei se eu falava mal ou não, porque eu tinha muito ódio no meu coração, né? Então, esse ódio pode ser também algo muito potente para a atuação da mais pura e importante justiça que tem, que é evitar o extermínio de qualquer população, mas especialmente da sua própria. Então, finalizo com isso, pulei uma parte aqui, mas acho que deu para entender, e obrigado por qualquer coisa, eu estou aqui. Pô, desculpa aí o tempo curto, porque a cabeça fica assim, né? Plau, explode, vambora Mas vamos deixar o Diego também trazer o ponto de vista dele, depois a gente junta tudo numa sacola e fala, eu não tenho uns pontos aqui, tá bom? Toca o barco aí, Diego. Obrigado, Breno. Vamos que vamos. Primeiro, gente, parabéns aí pelo texto que vocês leram. Breno deu uma aula agora, falou várias coisas muito boas, principalmente trazendo um pouco da filosofia. Até mesmo eu vou falar um pouco de um filósofo que ele trata esse pouco da cultura do ódio, mas o meu ponto vai vir muito do lado, principalmente voltado pela publicidade, voltado pela essa comunidade contemporânea atualmente aqui, que é praticamente a cultura do cancelamento. E o cancelamento ele surgiu de uma forma de romper totalmente uma estrutura de poder, né, para fazer denúncias justas por parte de alguns grupos oprimidos, que até o Breno falou bastante sobre isso, de formas de ações políticas e principalmente de figuras públicas, né? A gente vê muitos casos de pessoas que sofrem, que passam por esse cancelamento, né, que são apontados. E essa sociedade contemporânea, eles se juntam nesse movimento que se tornou até atualmente uma prática, algo muito
frequente, essa prática virou muito frequente, e qual provoca uma quantidade de vítimas gigantescas, tanto como número de mortes. A gente viu casos de pessoas que se mataram por conta dessa cultura de cancelamento, por conta dessa cultura do cancelamento. E na perspectiva sobre isso, vale ressaltar também que isso é uma causa muito problemática, mas também é uma causa muito válida. A gente tem que entender que o fundamento dessa cultura do cancelamento vem muito dessa nossa nova cultura, dos nossos novos meios midiáticos que nós temos hoje, porque esse cancelamento já existe há muito tempo. A gente até comentou um pouco sobre isso aqui, que é muito de casos de injustiça que as pessoas sofreram, por exemplo, de alguém que sofreu muito bullying, e acaba que essa pessoa que sofreu bullying, ele tem um poder, ele tem um ódio, que esse ódio se torna um poder. E esse poder, ele acaba trazendo muito mais pessoas que passaram por isso e acabam atacando o outro, né? E tem um filósofo que ele martela bastante esse fato, que é acho que o Breno depois sei que é o Michel Foucault. Breno, me corrige, Michel Foucault, que ele fala muito sobre, não sei se é esse Foucault, acho que é esse o nome dele até, que ele fala muito sobre poder. E ele o fala Michel Foucault. Foucault? Foucault. Foucault, boa, obrigado. E ele define de uma forma muito microfísica do poder, né? Que o poder está concentrado muito nas redes. Então, de quem você está conectado, de quem são as pessoas que estão ao seu lado, ou de quem está sendo muito julgado e vai estar pronto para julgar, né? A gente viu alguns casos muito fortes este ano, aliás, o ano passado, já vou trazer agora, vou abordar um pouco mais desses grupos que se juntaram. Vou trazer um recorte muito antes, que é um recorte que a gente tá tendo, eu não sei se alguém aqui assistiu, se todo mundo assistiu, muito que teve do Black Mirror, que foi o caso das abelhas, que foi o episódio das abelhas, no qual as pessoas olhavam quem estavam fazendo algo de errado, tuitavam o nome da pessoa e as abelhas iam matar aquela pessoa. E é praticamente o que nós estamos fazendo, e é praticamente o que está acontecendo agora. Mas tem outros fatos que está nos atingindo como sociedade. Um dos casos que aconteceu muito forte, que foi o ano passado, foi o caso da Gabriela Pugliese, que no qual, no meio de uma pandemia, ela fez uma big festa na casa dela, no qual ela compartilhou para todo mundo, várias pessoas compartilharam, e a partir daí as pessoas atacaram. Mas por quê? Porque nós estávamos passando por um problema social muito grande. Mas após alguns meses, o que as pessoas estão fazendo hoje com ela? Estão abraçando ela. Estão tudo super ok. E aí a gente vê um outro caso que aconteceu este ano, que foi com a cantora Carol Conká, no qual todo mundo teve a visão ali da televisão, vendo o que elas estavam fazendo, como que ela estava, entre aspas, atacando uma outra pessoa, que eu não vejo aquilo como um ataque, eu vejo isso muito como um problema que ela passou na vida dela, então ninguém sabe do que ela teve na vida dela, e acabou que o Brasil inteiro a atacou, apontou o dedo. Mas e hoje em dia, ninguém está abraçando ela. Por quê? Esse recorte é um recorte muito mais racial do que um recorte de ódio. Então, assim, as pessoas, hoje em dia, esses grupos, eles acabam apontando o dedo e acabam odiando porque eles têm medo de perder o poder. Então, eu entendo muito como o ódio muito próximo do poder. Então, até mesmo quando a gente estava comentando um pouco mais cedo sobre a África, que estava todo mundo comentando que o vírus da Omicron, que é o novo vírus da Covid, que todo mundo estava, várias pessoas comentando, vamos vacinar, tem que dar vacina para a África do Sul, tem que dar vacina. Mas vamos pensar um pouquinho, será que as pessoas pesquisaram? Porque na África, se a gente for olhar, 1,3 bilhões de pessoas tem o menor índice de mortes de Covid, comparado com o Brasil, comparado com alguns países da Europa. E o caso da Omicron veio primeiro da Europa, então veio praticamente o Ocidente inteiro apontar o dedo para a África e fechar a barreira, porque vem todo esse recorte racial, vem todo esse ódio de dar para esses países, por países que se
colocam como minoria, colocam como inferior, porque eles têm um medo de poder. As pessoas têm medo do poder. O Breno falou muito, pontuou agora sobre o feminismo, que as pessoas têm um ódio sobre o feminismo, por quê? Porque eles têm medo do poder feminino, que é muito mais forte do que o poder masculino. Só que as pessoas... o homem é muito mais frágil do que uma mulher. Então acaba que o homem tem um ódio muito maior com isso. E acaba que isso agrega muito mais essa visão dessa nova comunidade contemporânea, que acabam se juntando e acabam falando muito mais especificamente, apontando o dedo, e vão na onda das pessoas que vão apontando o dedo, e acaba isso crescendo muito de uma forma da internet. Eu vi, como eu trabalho com uma marca, eu vejo várias outras marcas, vou dizer agora um mega publicitário aqui, que é bem minha área, mas a gente vê praticamente o apontamento sobre uma marca sobre Skol. As pessoas hoje em dia odeiam Skol, falam que odeia Skol. Fala assim, Skol é um lixo como bebida, um lixo como cerveja. E acabou que eles criaram uma campanha no qual lançou para todo mundo, e fizeram um teste cego chamado Kloss. Então eles enveloparam a cerveja, deram para todo mundo que falava que odiava a cerveja, e todo mundo tomou a cerveja e falou assim, nossa, que cerveja gostosa. E acabaram colocando, é uma cerveja europeia. Aí quando eu falo assim, tira esse lacre então dela. Quando tiraram o lacre e viram que era Skol, falaram assim, como assim tô bebendo Skol? Então acaba que as pessoas têm um ponto de vista que, já que todo mundo odeia, eu vou odiar também. Então acho que essa comunidade contemporânea hoje em dia, eles vão... são vários tipos de recortes hoje em dia. Tem um recorte do medo do poder, então medo de dar o poder para outra pessoa, e tem outro recorte que é muito do eu vou na onda das pessoas. Então, já que estão atacando, então eu vou querer atacar também, e eu não vou querer saber o que está acontecendo. E eu não vou querer saber quem é essa pessoa, eu não quero saber a história dessa pessoa. Então, vem muito em cima disso, e tem que tomar muito cuidado com este ponto, porque acaba que existe uma seletividade do ódio. Infelizmente, hoje em dia, tem esse pequeno problema dessa seleção do ódio. O ódio não acaba abraçando tudo. Por exemplo, um outro ponto, eu estou jogando só as coisas aqui, tá, gente? Porque minha cabeça ela vai girando e eu vou jogando. Todo mundo fala que a diferença do amor, o oposto do amor é o ódio. Mentira, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o medo. E para mim, o oposto do ódio é o poder. Então, quanto mais poder você dá para uma pessoa, mais o outro que não gosta disso vai ter ódio. Então, quando o Breno falou muito sobre os brancos e os pretos, quanto mais poder você dá para as pessoas pretas, o branco tem o ódio. E acaba que eles falam assim, não posso perder isso. É o que a gente vê como isso aconteceu na África do Sul. Muito um racismo completamente. Quando a gente vê da pessoa o pobre que está pegando um avião, a primeira vez que minha mãe pegou um avião, todo mundo falou assim, como assim você está pegando um avião? Tipo, minha mãe já morou na rua, então como assim você está tendo esse poder de pegar um avião? Então acaba que as pessoas acabam crescendo esse ódio e acaba de uma forma de atacar. Então como que eu vou atacar para diminuir a pessoa, para ela voltar a ser menor e eu ser o maior? Então, eu joguei muitas coisas aqui, falei muitas coisas jogadas, mas o que eu queria trazer, que a gente vê muito nessa cultura do cancelamento, desse cancelamento online, é que o ódio é muito seletivo e as pessoas que estão jogando esse hate, esse ódio, elas têm um medo sobre esse poder da outra pessoa. E eu finalizando aqui um pouco, colocando aqui, quem está sendo odiado, quem está levando esse ódio, o que ele vai fazer com esse ódio que ele está levando? O que ele vai transformar esse ódio? Pode transformar em arte, pode transformar em música, música na arte, pode transformar em grandes profissões, pode transformar em N coisas. A gente viu, vou trazer de novo, a Carol, que foi a pessoa mais odiada desse ano, praticamente. O que ela fez com ódio? Ela transformou em arte. Ela levou todo o ódio que ela levou ali para a música dela, no qual todos os memes que criaram em volta dela, julgando, pontando ela pegou isso, ela transformou isso numa coisa que redense dinheiro para ela. Então, a gente tem que
o ponto aqui que levar para vocês é o que nós podemos, o que as pessoas que estão levando esse ódio, o que elas vão fazer de relevante, o que elas vão transformar, qual que é a transformação desse ódio que ela vai ter. Sim. É mais ou menos um pouco disso. Ai. Vamos Falei lá. coisas jogadas assim para a gente discutir também. Não, mas é massa. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para quem está junto com a gente aqui, que não está entre nós 6, se quiser entrar agora no assunto, fica à vontade, a gente vai, enfim, a pessoa pede para falar também, a gente vai abrindo, tá? E vamos junto que eu ia começar um pouco a gente falar, nós aqui do grupo, e depois abrir, mas vamos já todo mundo, já vamos são 8, vamos escutar. Vamos ouvir. Eu queria só pedir para, já que o Diego, já continuar que o Diego está na fala, eu queria que o Diego pudesse falar um pouquinho mais porque ele trabalha numa empresa em que vocês trabalham com campanhas e estão sempre acompanhando as respostas das redes sociais em relação a essas campanhas e tal, a produtos, a pessoas que vocês patrocinam, a todas essas coisas. E como que dentro desse esquema vocês lidam com essas ondas de ódio coletivo? Como, por exemplo, eu me lembro que uma vez nós conversando, você falou que uma pessoa que a empresa patrocinava fez uma declaração horrorosa na internet e vocês tiveram que correr para fazer um trabalho em cima disso. Como é que se dá esse tipo de coisa dentro do teu trabalho? Assim, lidar no sentido de transformar ou limão em limonada, ou lucrar em cima desse... O que é que vocês fazem quando aparece esse tipo de coisa? Vocês tentam reverter em lucro isso? O que é o esquema? É uma linha muito tênue do lucrar e ser oportunista. Então tem que tomar muito cuidado. Tem algumas coisas muito bacanas, como eu citei isso da escola, que as pessoas reclamavam bastante e falavam bastante que escola feita de milho, não tomo suco de milho, não tomo nada de milho. E acabou que a marca fez o limão com a limonada, no qual trouxe a palmeirinha para brincar e falar assim, isso aqui é um suco de milho, no qual ela pegou o milho e fez um suco de milho. Ela falou assim, isso aqui é escola, vou mostrar como é feita a escola. Então não adianta você odiar a escola para falar que é feita de milho, sendo que todas as cervejas do mundo são feitas de milho e arroz. Então, assim, é essa seleção. Outros pontos, tipo, bem legais assim, que aconteceram. Vou falar da minha marca aqui. Eu cuido de Corona. Então, assim, eu sou de Corona, então a gente já vê um ódio gigantesco pela marca ali, por conta do nome. Então, surgem várias piadinhas, mas o que nós fizemos ali foi praticamente a gente levar cada vez mais o produto para o Brasil inteiro, porque as pessoas começaram a falar mais, falar muito mal, tem um áudio gigantesco, tem que mudar o nome dessa marca, porque é tudo igual com o vírus. Então a gente levou Corona para o Brasil inteiro, o produto, no qual as pessoas falam assim, vou consumir, vou experimentar, já que tá todo mundo falando isso aqui, fala que é o vírus, isso aqui, vou experimentar. E acabou que a gente teve um crescimento gigantesco de share de venda quando a gente vende cada vez mais. Tem outras coisas aqui que eu vou trazendo sobre a Ambev em si, que é bem bacana, que é o seguinte, acho que, se não me engano, nós éramos a 26ª posição de marca mais amada do Brasil, vamos dizer assim. E era uma das marcas mais odiadas do Brasil. Então, o que nós fizemos para reverter isso? Foi espetacular. A primeira coisa que nós fizemos foi pegar o álcool da Brahma Zero e transformar em álcool em gel e entregar para todos os hospitais do Brasil, na época que não tinha mais álcool em gel no Brasil no ano passado. O segundo foi, a gente pegou garrafas PETs recicladas e transformamos em máscara para enfermeiros, médicos de todos os hospitais do Brasil inteiro. E quando estávamos discutindo, quando, felizmente, o presidente recebeu 84 e-mails para comprar uma vacina, a primeira coisa que nós fizemos foi montar uma fábrica de vacina no Rio de Janeiro, no qual se é destinado várias outras... acho que é fabricado a Fiocruz lá.
Então, a AstraZeneca, né? Fiocruz é AstraZeneca. É. Então, lá é fabricado a AstraZeneca aqui no Brasil. Então, assim, e acabou que este ano, depois disso, de uma das empresas mais odiadas, então nós pegamos e falamos assim, vamos fazer o bem para a sociedade. Nós vamos levar algo atual e vamos transformar isso em algo positivo. É um pouco querer subir, vamos falar assim, vamos ser amados, vamos ser uma empresa amada. É um pouco oportunista? É um pouco oportunista, mas assim, tem um serviço ali em volta. Acho que pensamos muito em crescer a visibilidade da companhia, mas pensamos principalmente na sociedade. Porque acho que antes de você pensar no lucro, eu estou falando por mim, tá? Não estou falando pelas pessoas que fazem isso. Antes de pensar no lucro, a gente tem que pensar nas pessoas. E acabou que tudo isso que nós fizemos, a companhia, ela foi, acho que hoje ela deve estar em segundo lugar na empresa mais amada, então subiu várias posições, e ela não está no ranking de companhias odiadas. Ela saiu desse ódio, porque acabou que isso chegou em uma escala muito grande, porque era uma coisa atual, um assunto atual, e a gente revertemos esse ódio pela companhia. Sabe que é muito doido? Você vai falando assim, e aí eu tenho duas coisas para te perguntar. A gente conversou muito no processo do espetáculo. Eu tenho um desejo, como diretor do espetáculo, que a gente trafegue nas coisas das referências pop e do mundo das redes sociais para trazer, para ressignificar. Porque, pelo que você fala, por exemplo, a internet, a rede social, é um grande balizador, né? A política do cancelamento, depois eu vou associar com a coisa que o Breno falou lá, que eu achei muito bom, mas a política do cancelamento, ela também legitima grupos como se eles fossem censores. Assim, a partir de agora, X pode te pegar. Vou falar uma palavra que é estranha, mas é meio uma milícia digital, você entende? A partir de agora toma. Então, assim, existe esse lugar também onde, que é uma forma de morte, você cancelar o outro, né? Tipo, agora vamos te matar. Fisicamente não te mate, mas enquanto a sua reputação digital, que hoje é muito importante, a gente te pega. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio, né? Assim, o ódio, o negócio é um negócio. Então, na ressignificação que eu fiquei pensando, assim, uma pessoa que tem, sei lá, não sei quantas pessoas tem, mas a Anitta deve ter, no mínimo, 100 milhões de pessoas que seguem essa mulher, saca? Ela é um monstro, assim, de negócio. Então, qualquer coisa que saia do controle do que você espera que seja seu, ele vira ódio contra aquela pessoa que você era seguidora dela por algum objetivo que, inicialmente, a gente poderia entender que um seguidor seria alguém que gosta de alguma coisa que você faz. Então, essa linha é muito tênue onde eu tenho 1 milhão de seguidores que me amam a 1 milhão de pessoas que estão potencialmente prontas a me rejeitar, desde que eu faça aquilo que elas não esperam que eu faça. Então, a internet tem esse poder que você falou agora. Ó, acabou de vir aqui 56 milhões de seguidores. São 50 milhões de likes, coraçõezinhos, mãozinhas e negócio, que podem virar de uma hora para outra um dislike. Sabe, assim, se tivesse um botão do eu odeio você, talvez esse botão fosse muito maior do que de seguidores que te chamam de odeio. Esse mundo, porque a reversão é muito fácil, assim, é muito tênue essa linha, né? Onde você tem o seguidor e você tem o negócio. E hoje as redes sociais atualmente agora, eles bloquearam muitas palavras, então tem palavras que você não pode mais escrever, porque acabam que eles te bloqueiam e você pode ser até mesmo bloqueado da rede social e não voltar durante um bom tempo. Então, palavras viado, por exemplo, não pode mais escrever, porque aí você é banido da rede social. Então, muitas palavras de ódio hoje, tanto Facebook, Instagram, acho que Twitter, não sei se Twitter, mas eles acabam banindo esse usuário dessa rede. Isso, mas até falando, você trazendo um pouco da Anitta, a Anitta foi no Twitter não pode, no Twitter não pode, não, também. Também não? Não. A Anitta, a rede onde eu moro, praticamente, então não pode, não. Essas palavras têm várias expressões. Várias, e até as pessoas estão começando a querer burlar essas palavras, colocando arroba, colocando asterisco, para tentar falar dessas palavras de ódio. E você pontuando sobre a Anitta foi uma das pessoas mais odiadas recentemente, né? Recentemente não, vamos dizer, na época da eleição do Bolsonaro. Porque todo mundo colocava ela como uma pessoa que votou no Bolsonaro, que era uma pessoa de direita, e ela fez o quê? O limão da limonada. Ela colocou
uma especialista em política no canal dela para falar sobre política no que ninguém sabia falar sobre política. Porque, assim, depois a gente for levar dos protestos dos 20 centavos aqui praticamente no Brasil, começou em São Paulo, no Brasil, foi quando as pessoas começaram cada vez mais a falar sobre política. Porque antes ninguém abordava sobre isso. Cada vez mais isso foi crescendo. E ela levou para uma garotada, se a gente for pensar hoje em dia, ela levou para o público dela, que são muito jovens, que estavam praticamente, não sabem muito sobre política. Então ela falou assim, pô, estou sendo odiada por isso, vou dar um jeito para melhorar minha reputação. Então é um bom negócio. Como marqueteira, ela fez isso. Ela levou uma especialista nesse assunto no canal dela para falar. Para falar sobre o que é câmera, o que o deputado faz, tudo isso. Também cai o risco de se identificar muito ao redor dessas grandes personagens, assim, porque tudo que a gente está falando aqui, eu acho que circula em personagens mais micro, que não são as marcas nem as celebridades, e que são dia a dia aqui, todo mundo. Eu acho que o Bruno quer falar. Sim, primeiro boa noite aí para todos, parabéns para Nando, Helder, para todos vocês que estão participando aí, Diego também que falou, um prazer estar aqui com vocês, toda a galera, Léo aí, meu xará, Eduardo Aleixo, todo mundo que está aí, prazer estar aqui com vocês, essa conversa está muito boa, e pegando já o gancho foi perfeito o que o Breno falou, eu queria comentar mais exatamente sobre as pessoas comuns, por assim dizer, que sofrem com isso. Eu li um texto recentemente, um texto excepcional, que é de uma escritora e jornalista americana chamada Anne Applebaum. Ela escreveu para The Atlantic, que é uma revista americana. E eu não lembro exatamente o nome do texto, o título do texto, mas era algo que ela chama de neopuritanismo, que existe na sociedade, que começou nos Estados Unidos, mas que, por começar nos Estados Unidos, foi para o mundo inteiro, né? Bem, por que ela chama de neopuritano? Quem que são os puritanos, né? Os puritanos eles eram fundamentalistas religiosos que saíram da Inglaterra e fundaram os Estados Unidos. Então, as transgressões morais, as pequenas transgressões não eram aceitas, né? Inclusive tem um livro fantástico também, que é um clássico americano, que é A Letra Escarlate, que fala exatamente sobre um caso. Quem já leu, é um dos meus livros favoritos também. E bem, para onde que ela traz hoje em dia? E acho que é legal, ela morou no leste europeu, na Polônia, se eu não me engano, no final, na queda da União Soviética. Então, ela viu um sistema de censura estatal, você pode fazer isso, você não pode fazer, cair para começar uma nova era que ela mesma fala que deu errado. Lá o leste europeu não está nada legal hoje em dia, mas, enfim, na época, 1990, parecia o futuro era promissor. Mas o que ela vai falando nesse texto? Exatamente que hoje as redes sociais, a internet, deram um poder que a gente não conhecia antes, que a gente acho que é algo novo na história, a maneira como tem esse poder, e que impacta diretamente na vida das pessoas. Porque quando você diferentemente de ser cancelado como uma personagem pop, a Anitta, ela falou, sei lá de quem que a Anitta fala mal. A Anitta falou que foi num show e fez sei lá o quê. Algumas dessas coisas, principalmente acusações e acusações criminosas, isso não dá para apagar. Ainda mais com a internet, isso fica para sempre. E ela dá vários exemplos, principalmente de professores nas melhores universidades americanas, Harvard, Yale, Columbia, que são acusados formalmente por alguém, e geralmente essa acusação é referente a alguma coisa de assédio sexual, mas muitas vezes essas pessoas não sabem do que elas estão sendo acusadas e ficam meses sem saber por que elas são acusadas. E chega um momento que é um inferno na vida da pessoa, né? Porque essa coisa da rede social fica sem fim, a sua vida acaba, você tem uma morte social, exatamente,
É o que acontece com você. E o cara vai para o Twitter e pede desculpas, muitas vezes por algo que ele não sabe, por algo que ele não fez. Enfim, é terrível. E só para terminar o meu argumento, essa crítica dela é direcionada a grupos historicamente oprimidos e identificados com a esquerda. Mas o final do texto dela, ela faz o alerta. Quem é que está de olho, anotando e aprendendo a fazer exatamente a mesma coisa, ainda não sabe usar muito bem isso, mas com certeza vai usar, e aí tem um poder, inclusive armado, né? Tem armas para fazer isso. A extrema-direita americana. Ela faz esse alerta, né? Porque com pós-ascensão Donald Trump, eles estão aí, né? Eles estão na sala. Eles deixaram de se esconder, enfim. Mas, para resumir o que eu queria falar, quando a gente fala tudo isso de cancelamento, claro que a pessoa famosa não merece passar por humilhações públicas, ser acusada de algo que ela não faz, mas o meu maior medo também é isso, nós e a gente, porque é muito fácil também a coisa sair da internet e a gente ter ou uma morte social, ou sei lá, ser agredido na rua, é muito fácil, muito mais fácil do que a gente pensa. Inclusive o Breno... Que aconteceu, né, Bruno? Aconteceu, se vocês lembram, do caso falaram que uma mulher tinha sequestrado uma criança, começou a rolar esse burburinho desse sequestro e tudo mais, e a mulher foi morta. Foi morta pelos vizinhos. E isso era tudo uma mentira. Então, é bem isso. É um ódio que acaba se criando até por pequenas comunidades, por pequenas pessoas. E isso cresce muito mais. Exatamente. Tem um livro clássico da sociologia brasileira, que é do José de Souza Martins, não lembro o título também, mas que analisa exatamente os linchamentos no Brasil, linchamentos reais. Chama linchamento. Chama linchamentos. Linchamentos reais. E para acontecer um linchamento no Brasil é assim, ó. Assim, ó. Pronto, uma pessoa foi linchada. E independentemente se ela é culpada de algo ou não, é barbárie completa. E ninguém tá, ainda mais tá todo mundo, não vai acontecer comigo. Aconteceu lá em Xiririca da Serra, numa cidadezinha. Não, pode acontecer com você. Pode acontecer com qualquer um. Né? E a gente participa disso também, se a gente perceber. Carol Conká também, todo mundo assistindo lá. Eu não vou mentir. Fiquei feliz, tem que sair mesmo. Depois, quando ela sai, eu falo, essa mulher perdeu a vida dela. Essa mulher perdeu a vida dela porque ela participou de um programa durante 2 semanas na Rede Globo. 2, 3 semanas, sei lá quanto tempo. A gente participa também. A gente fala, não, a gente não vai participar. A gente pode participar também. A gente não está alheio a essa possibilidade. Desculpa, falei tanto aqui. Sobre o linchamento, tem um caso que circulou muito no mundo há um tempo atrás, deve ter uns 6 anos, mais. Um jogo de futebol no interior do Ceará. Sim. Isso vale o Google, gente, apesar de ser terrível. É o Brasil mais puro e o ódio mais mal fundamentado possível. Tem uma briga no jogo de futebol, uma várzea lá, aí não sei se é o árbitro ou alguém do outro time, eles não só lincham o cara e matam a pessoa, eles decapitam o ser humano e colocam a cabeça dele num poste no meio do campo. Quer dizer, o ódio, a gente pensa muito em linchamento com aquele ódio que se perdeu do controle. Então eu volto para o ritual, né? Não é perda de controle, é excesso de controle. Porque perda de controle, eu na hora que eu xingo alguém, imediatamente eu me arrependo. Na hora que baixa o sangue, né? Mas assim, o trabalho de decapitar alguém, depois achar um pedaço de pau, já devia ter baixado o sangue nesse tempo, né? Mas não baixou. É muito tempo, né? É muito tempo de porque não é só sangue, é algo a mais, é a sociedade transformando de volta. Só para sair dos grandes temas e até falar do neopuritanismo, Nando, já devolvo a palavra para você, se alguém quer falar também, não quero atrapalhar. Eu gosto de pensar o pensamento social assim como uma nuvem em que ele circula, assim. Então ele vai se movendo, mas tem certas ideias que estão no ar, né? Não é todo mundo defender algo completamente esdrúxulo. Vai indo aos poucos, de repente, aquela ideia é aceitável, outro dia outra ideia é aceitável. E aí tem um livro que eu li recentemente, chama O Tempo das Paixões Tristes. Ele, infelizmente, não tem em português. Depois eu procuro aqui o nome do autor. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. O que ele está falando, né? E aí, se falar do
puritanismo da queda do Muro de Berlim, tem alguns momentos da história que tem paixões alegres. Assim. Quando você lê sobre o momento da Revolução Russa, não as consequências da Revolução, sobre o período de 2 meses ali do processo, os filósofos, os poetas daquele momento, isso vale para a Revolução Cubana também, vale para outros momentos, e vale para a queda do Muro de Berlim. Inspiração e esperança e muita potência de futuro, tem uma coisa de amor absoluto um pelos outros, muito forte, vai chegar lá, agora é a hora, vamos, isso as diretas já, que para ficar um exemplo do Brasil, que muitos de nós não vivemos, a gente fala com nossos pais e avós, com certeza, todo mundo aqui vai ter lembranças, era potente, mas algumas coisas acontecem que a gente cai em paixões tristes e vai para momentos mais sombrios. E aí as redes sociais têm esse poder de amplificação, coloca todo mundo em risco, mas você pensar na Revolução Cultural Chinesa, não teve rede social e o pensamento de eu tenho que perseguir quem pensa minimamente diferente de mim e destruir essa possibilidade, isso já, claro que as redes sociais fazem caminhar mais rápido, mas o mundo não era bom antes. Sim. O ódio estava circulando, talvez demorava um pouco mais, mas a quantidade de pessoas que foram assassinadas de maneira violentíssima, de uma vez, se você pensar, não de uma vez, mas os linchamentos que a KKK organizava, de maneira organizada, vendia esse cartão postal de pessoas penduradas em árvores, vendia-se, e elas compravam como souvenir. Isso, então, pode ir, Helder. Muito bom. Eu queria só fazer uma pergunta para o Breno. Breno, você falou da questão ritual e ritualística e tal, e me veio a questão religiosa, porque religião e ritual estão muito ligados um ao outro. E uma das funções da religião é a de congregar as pessoas, né? Tanto é que hoje vi uma reportagem recente em que falava desse grupo, dessa igreja de ateus em Londres, em que as pessoas eram todas ateias, só que elas, por sentirem a necessidade do unir-se, do congregar-se, do estar em coletivo, que a religião sempre trouxe às pessoas, elas começaram a fazer como cultos cultos ao nada, é simplesmente o congregar-se pelo congregar-se. E em que aspecto, a minha pergunta é, em que aspecto dessas questões, por exemplo, o reunir para odiar não é também um ritual de congregação e tão forte quanto a questão do reunir-se para... e que aspecto se mistura essa questão quase religiosa desses elementos da religião junto, que as pessoas atraem pela religião, se atraem pela religião com essa questão? O ritual ele é muito mais do que religioso, né? O unir-se, ele vai trazer ódio junto, sempre, mesmo que você não tenha nenhuma igreja ao redor, porque o unir-se não existe sociedade tem regras, né? Tem um texto clássico que um estudo, coisa de americano, na década de 50, fazia esse tipo de estudo de sociologia, foi um cruzamento em Los Angeles, largou 20 galinhas lá soltas, ficou as galinhas soltas no cruzamento e ficou olhando o que os carros faziam. Então foi um experimento, vamos ver o que vão fazer daqui. E aí ele foi vendo que depois de um tempo criou-se uma regra não escrita que passa 2, passa 2, passa 2, passa 2. E a gente sabe disso no trânsito, que não tem regras praticamente, que tem alguma coisa que de repente ninguém combinou, a gente não está em comunicação com o outro, mas começa a ter uma regra. Então, se tem regra, tem forma de respeitar essa regra, de ameaçar essa regra, vai ter ódio, né? Mas só para passar a mão na cabeça das religiões, né? Esse negócio de ter a congregação ateia, cara, a gente faz muita pesquisa sobre conservadorismo nas periferias, assim, e nesses espaços, a igreja evangélica, às vezes, é o único lugar de interação social seguro. Inclusive, tem estudos que mostram que evangélicos conseguem mais emprego, maior renda, sair de situações de abuso de droga, etc. Não é porque o pastor é legal e porque Deus salvou as pessoas mesmo. A gente pode falar abertamente aqui. Mas você cria vínculos sociais importantíssimos ali. A igreja evangélica é uma espécie de estado de bem-estar social informal no Brasil. Isso é uma fala do meu sócio, inclusive não é minha. Mas que vale, porque tem esse lado da congregação, é muito importante para gerar também o oposto do ódio. Seja isso, não é amor, segundo o Diego, é alguma outra coisa, mas seja lá o que for,
Mas você não acha, também por exemplo, mas a junção de gente vai ter ódio junto. Vou te falar. mas você acha que é possível, por exemplo, através do ódio também se construir esse nível de... Porque quando você vê, por exemplo, os 300 de Brasília, da Sarah Winter, que são, na verdade, um bando de incels. Eu tenho a suspeita que eu falo isso às vezes e nunca bem recebido. Assim, é uma teoria minha que um dia eu vou ter tempo, quando estiver aposentado, tentar colaborar. Que assim, as pessoas estão mais felizes em sociedades autoritárias do que em sociedades democráticas. A democracia, assim como a libertação sexual, todo o século XX, né? Ela te fez um monte de promessas que ela não cumpre, e aí você fica frustrado. Quando você está numa sociedade que tem regras muito claras, você tem alegria também. E isso eu tenho certeza que é mensurável, eu ainda não consegui provar isso, eu gostaria um dia de poder fazer isso. Mas acho que a felicidade básica, humana, total, somando, vem até maior em sociedades autoritárias. Para mim faz todo sentido que grupos de ódio façam bem para as pessoas que participam. Queridos, nós temos mais 5 minutos. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Não vou falar que eu já falei muito, mas eu tenho milhares de perguntas. Depois eu tomo cerveja com vocês e a gente vai elaborando mais isso aí. O bar também é a igreja. E a gente não pode esquecer também que... Acho que as pessoas vão me odiar agora aqui, depois que eu falar isso. É o clube. A gente não pode... Já deixa o seu arroba aí, então. Não. Não podemos esquecer que o ódio elegeu o presidente, né? Então, que o ódio que as pessoas tinham dele acabou que aconteceu uma eleição de Trump, Bolsonaro e por aí vai. Não sei se alguém aqui votou, mas se a gente for olhar a perspectiva, o ódio que as pessoas propagavam sobre ele na internet, agora voltando para o meu lado da rede social, acabou que as pessoas tiveram mais conhecimento sobre ele, quem é ele, e acabaram vendo mais coisas e acabaram se identificando mais com o que ele falava, com que até mesmo o ódio que ele tem com outros tipos de maiorias, que não são minorias, que a gente fala minoria, mas não são, mas com outras maiorias, que acabaram que assim, faço parte disso também. Então, a gente não podemos esquecer que esse ódio que foi propagado fortemente por muitas pessoas desses personagens, acabaram que eles tiveram um grande poder ali, onde eles estão hoje. Só que agora eu vou ser odiado um pouco, mas tudo bem. Esse espetáculo originalmente chamaria-se O Clube do Ódio. Porque, enfim, se vocês quiserem falar mais aí, senão eu vou falar um pouquinho, porque esse espetáculo, a ideia dele é a gente tentar entender o que vocês estão falando tudo, para a gente tentar ver o que está na cabeça de todo mundo já passando. Quando o Breno fala para mim sobre esse lugar da ideia, né? Da ideia que mata. A ideia que mata, assim, matar-se por uma ideia. Quanto mais você vai criando nichos de ideias, eu sou X, eu sou Y, eu gosto de Y, eu gosto daquilo, né? E aí eu estou lendo essa alemã aqui que fala muito sobre essa coisa da não possibilidade da coisa suja, da coisa impura. Então, assim, ou todo mundo gosta daquilo, ou não é? A formação de grupos, cada vez de clubes, cada vez menores, cada vez mais segmentados, mais possibilidade de ódio você cria. Mais massas de possibilidades de você sair, como você próprio diz, né, Breno? Assim, eu crio a minha regra e a regra, se não é aquela que eu quero, eu odeio ela, eu ritualizo o ódio. Assim como o cancelamento também se torna um ritual de ódio, né? Assim, institucionalizado como assim, vamos fazer assim, e é assim que se cancela uma pessoa, de pequeno a grande. Assim, da mesma forma que o Bruno falou que eles foram aprendendo, né? Assim, a direita foi aprendendo, né? A ultradireita, você aprende tudo. A gente é poroso, eu acredito nisso, um pouco, para aprender tudo. Então, da mesma maneira que a gente aprende a não gostar de uma coisa, a gente aprende a gostar de uma coisa. Então, quando você fala assim, Diego, sobre o ódio, a reversão, né? Transforme a laranja, o limão numa limonada, é um negoção, né? Assim, o grande barato da internet é que é um negócio foda de dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. Eu posso até, se eu tivesse mais tempo, eu ia te pedir para você criar uma forma da gente aproveitar ódio. Assim, se você tivesse um cliente que tivesse, sei lá, matado alguém, como transformar aquela rejeição absurda em uma forma de absorver? Porque é mais ou menos assim, não que a sua função é essa, mas assim,
é a transformação da limonada, né? Assim, tentar enxergar o ritual do ódio, como o Breno falou, a segmentação, as coisas todas, essa impossibilidade do diferente, do pensar diferente, de uma forma que você transforme isso em alguma coisa boa para você, mesmo que você incentive a outra, né? E aí ela fala sobre a necessidade de tentar quebrar o ciclo, que é difícil pra caralho. Eu li o livro 2 vezes, eu falei, caralho, eu não consegui entender como quebrar, porque não tem. Tem muito livro sobre política hoje em dia, e famoso, só que se for publicar um livro fora dos editores acadêmicas, tem o último capítulo do que fazer. E você vai ler, sempre são os piores capítulos, o cara é forçado a escrever assim, esse final, porque ele não sabe o que fazer, né? Só fica com o problema. Quando você publicar, você tem que ter esse capítulo final. Eu acho que o livro dela era uma dissertação de doutorado, alguma coisa assim, porque não tem esse capítulo. Então, assim, ela vai até um ponto e ela acaba o livro assim. Então, é isso. E é isso. Talvez seja isso que a gente tenha que fazer no espetáculo. Não entender o mecanismo e falar muito mais sobre o mecanismo do que necessariamente de um segmento, né? Porque todo mundo sabe como o mecanismo funciona. E já sabe, assim, joga a bomba e deixa bater. Muito gosto. Mais alguém quer falar para a gente encerrar? Gemi, Bruno, que eu descobri hoje que chama Aleixo. É meu nome, tá? Tem gente que chama Luiz Carlos. Eu chamo Bruno Aleixo. Eu acabei de descobrir. Bruno Aleixo. Rubet Ongarato, tá aí. Roberto Ongarato, muito bem. Parabéns. Eles, obrigado. Uma boa noite para todo mundo aí. Valeu, Diego. Valeu, Breno. Valeu, Bruno. Valeu, Eduardo. Gente, valeu, Léo. Valeu, Paulo. Parabéns aí pelo trabalho. Misha, barulhista, Helder, meu parceiro aqui de companhia também. Toda a sorte do mundo para vocês. Saravá. É um primeiro de uns 4 bate-papos. Apareçam, se vocês quiserem. Certeza. Amanhã tem mais um, com mais 2 convidados. O Edu Aleixo, que está aí com a gente, que é advogado, vai trazer a luz da advocacia para o ódio. E a gente tem amanhã também o Natan Átila, que é psicólogo e psicanalista. Daí a gente vai cair para uns lugares mais de entender também. Entender, na verdade, uma outra visão, assim, uma visão do direito e uma visão da mente, né? Assim, da ideia de que como que isso processa dentro de uma cabeça, tanto da recepção quanto da emissão. Saravá, muito obrigado. Um beijão para vocês aí. A gente se encontra amanhã ou pela vida. E vocês que eu conheço aí, a gente marca uma cerveja e continuar aí o rolê. Tá bom? É isso aí. Valeu, gente. Parabéns. Valeu, tchau, tchau. Parabéns. Tchau.